uma visão brasileira, e o World Trade Organization Dispute Settlement System, ensaios liberais com Félix Penha, Argentina e Brasil no sistema de relações internacionais, e um clássico, que é o The Planning Process and Political System in Brazil, a study of Kubitschek's Study Plan, que é o seu doutorado em Cornell. Celso Laffer, juntamente com Hélio Jaguaribe, é um dos fundadores da área de Relações Internacionais do Brasil, um acadêmico cuja obra foi fundamental no estabelecimento de um pensamento nosso e original sobre o lugar do Brasil no mundo e sobre os determinantes da ação externa do Brasil. Seus estudos sobre política exterior, bem como sua reflexão sobre a questão dos valores e da legitimidade na construção da ordem internacional, constituem, a meu juízo, uma contribuição única e seminal, referência obrigatória nos cursos de relações internacionais, como ponto de partida das pesquisas na área. Mas ele não é apenas um dos pais fundadores dos estudos internacionais no Brasil. O Celso teve e tem uma importante atuação pública. Foi embaixador do Brasil na OMC, ministro 3 vezes, 2 delas de Relações Exteriores. Podemos lê-lo a cada mês no jornal Estado de São Paulo. Como poucos, eu acho que Celso Laffer soube assentar a sua carreira bem-sucedida sobre o delicado equilíbrio entre o mundo do conhecimento organizado, que alguns ousam chamar de ciência, e o mundo da ação, da participação na vida pública. O equilíbrio é delicado e não é incomum em um sistema acadêmico institucionalizado como o nosso, que a pesquisa se transforme em indagação de menor interesse, subjugada ao modismo acadêmico e desconectada dos movimentos do mundo. Recentemente, Evaldo Cabral de Mello, em entrevista à imprensa, lamentou que a profissionalização dos historiadores os esteja levando a abandonar a ambição de escrever grandes livros, contentando-se com uma competência especializada que às vezes anda junto com a pequenez e irrelevância do assunto estudado e com a reverência às modas predominantes no mundo acadêmico. Não é outro também o apelo de Tio Ren, metodólogo, cientista político, grande internacionalista, apelo para o retorno dos seus pares às grandes questões do estudo da política mundial. Para meu gosto, tem havido uma ênfase excessiva nas ferramentas à expensa da reflexão sobre quais as questões mais importantes para o gênero humano no ecossistema. Celso Laffer é um intelectual que nunca perdeu de vista as grandes questões. Mas, um outro extremo, é também muito fácil apelar nesse movimento, aviltar o que se faz na academia, as urgências da política, as preferências partidárias, as fantasias ideológicas. Celso Laffer achou esse equilíbrio difícil entre a independência para pensar, que caracteriza boa prática acadêmica, e a militância pública, e sobre esse equilíbrio construir uma carreira de intelectual e de servidor da causa pública. Hoje ele vai partilhar conosco suas ideias sobre o campo das relações internacionais, ideias que bebem tanto da experiência do político quanto da intimidade do intelectual com os clássicos. Eu acho melhor ouvir. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Maria Emília esta generosa apresentação, agradecer a Bibia que insistiu que eu participasse dessa reunião da Unfox, para trocar algumas ideias e algumas reflexões sobre o campo das relações internacionais. Eu venho pensando sobre isso há muitos anos. E até fiquei um antecedente, que foi a participação no 10º encontro anual da Unfox, que se realizou em Campos do Jordão, em outubro de 1986, e foi precisamente nesta reunião da Unfox que eu participei de uma agenda de discussão teórica sobre as relações internacionais nas ciências sociais no Brasil, num documento apresentado na ocasião pelo Luiz Gonzaga de Souza Lima, do IRI, PUC Rio de Janeiro, que na época era o coordenador do grupo de relações internacionais no âmbito da Unfox. Em 2010, no âmbito do IRI, da pós-graduação do IRI,
eu dei um curso sobre teoria das relações internacionais. E nesse curso, o Pedro Dalari, que foi meu colaborador e que tinha sido meu aluno, disse: olha, em vez de você dar um curso sobre teoria das relações internacionais, a semelhança de outros que você deu no âmbito da Faculdade de Direito, faça uma coisa diferente, porque os alunos estão familiarizados com este repertório. Faça uma análise do que serviu para você na vida prática, na vida ativa de diplomata ou de ministro das Relações, quais dessas teorias foram úteis para você e quais não foram. Então, a partir desse curso que eu dei em 2010, eu tenho procurado pensar o campo, levando em conta a experiência acadêmica com os conceitos e as categorias, e, ao mesmo tempo, a experiência prática no exercício de funções de responsabilidades de política externa. Não? A palavra experiência vem de experire, ensaiar, testar, pôr à prova, tanto de quem está experienciando, quanto daquilo que é o objeto dessa experiência. E é com base nisso que eu vou tentar fazer algumas reflexões sobre o campo. E eu gostaria de começar examinando a origem do campo como uma disciplina acadêmica. E por que a origem do campo como disciplina acadêmica e a sua consolidação colocou, desde o início, uma dicotomia conhecida no campo da teoria das relações internacionais, que é a dicotomia idealistas e realistas. O primeiro curso é um curso dado pelo Alfred Zimmer em 1919, numa universidade pequena do país de Gales, na Grã-Bretanha. E o propósito deste curso era uma reflexão sobre como evitar uma guerra como a recém-vivida na Europa. Em outras palavras, a inspiração do papel da razão ou do idealismo dos valores da paz foi o primeiro aspecto da disciplina tal como ela surgiu no plano acadêmico. Uma disciplina ligada, desde a origem, com a ciência política, evidentemente, com uma diferença básica, que é a análise ou a diferença entre o plano interno e o plano externo. Esta reflexão sobre a diferença entre o plano interno e o plano externo remonta a uma expressão cunhada por Bentham na Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Neste grande e conhecido curso, ele faz uma distinção entre a jurisprudência no plano interno e a jurisprudência no plano externo. E aí criou o conceito do direito internacional, que até então era conhecido como droit des gens, direito das nações. Porque a noção de internacional é a noção de entre as nações, fazendo a distinção clara entre o interno e o externo. E o Estado moderno, que é o que surge na Europa no século XVI, chama a atenção para esta novidade na época das relações interestatais. E a novidade da internacionalidade conceituada pelo Bentham é que o problema dizia respeito à relação entre coletividades distintas, interrelacionamento entre os Estados, não apenas a sua coexistência no espaço, mas o jogo das suas ações recíprocas constantes no tempo. Não? A diplomacia articula-se no século XVI como disciplina e como prática nas cidades italianas do Renascimento, e a ideia é, como diz o Aron, que a política internacional é conduzida ou pelo soldado ou pelo diplomata, que são as expressões da soberania estatal. E, portanto, como os atores das relações internacionais são esses que exprimem a soberania. É distinta, naturalmente, daquilo que foi
a análise da política no plano interno, onde, vamos dizer assim, o tema básico da soberania é o da concentração das cadeias de poder. Então, a ideia da pirâmide normativa que o Kelsen estudou corresponde a uma visão arquitetônica da ordem política, tendo a soberania como o centro. Então, o Bobbio diz, com razão, que o que o Kelsen fez em matéria da teoria do Estado e do direito foi fazer uma reflexão jurídica sobre aquilo que o Max Weber propôs sobre o poder nacional legal. No capítulo das relações internacionais, o problema surge não pela ausência de poder, mas pela multiplicidade de poderes. E o desenvolvimento acadêmico da disciplina e a sua consolidação acabou ocorrendo nos Estados Unidos. E, naturalmente, não pode ser separado do papel dos Estados Unidos no mundo do pós-Segunda Guerra Mundial. Há um autor franco-americano, que é o Stanley Hoffman, que tratou um pouco disso e que aponta algumas características que explicam o desenvolvimento da disciplina. Primeiro é o tema da democratização das sociedades. A política externa deixou de ser visto como um domínio reservado dos príncipes, como vaticinou Kant, que isso aconteceria com o mundo republicano, e os temas diplomáticos deixaram de ser um cálculo de poucos e passaram a ser algo objeto do interesse de muitos e, frequentemente, da paixão de muitos. Então, um tema da política externa, por conta da democratização da sociedade e das relações internacionais, é o tema da agenda da opinião pública. Não? Quer dizer, ninguém conduz hoje em dia a política externa se não leva em conta esta agenda da opinião pública. E é interessante dizer que o Barão do Rio Branco, que é o patrono da diplomacia brasileira, tinha muita noção do papel da mídia. Então, ele tinha sido jornalista, ele escreveu muitas coisas com pseudônimo para ir configurando temas importantes daquilo que era a sua gestão. Por exemplo, a concessão espontânea que o Brasil fez ao Uruguai, dando ao Uruguai metade da lagoa de Patos e Mirim, foi objeto de muita crítica na época. E justamente uma das coisas que o Barão do Rio Branco fez foi procurar amainar isto, não apenas do ponto de vista daquilo que era o Congresso, etc. e tal, mas do ponto de vista da agenda da opinião pública. Eu volto mais adiante a isto, porque a minha experiência mostra que esta agenda da opinião pública é uma agenda importante, é parte do campo das relações internacionais. Bom, nos Estados Unidos, naturalmente, a necessidade de conhecimento sobre o mundo e o seu funcionamento foi uma expressão do papel crescente dos Estados Unidos. E aí, uma carreira paradigmática é a carreira do Kissinger. Então, a carreira do Kissinger é o exemplo do acadêmico que tinha um domínio teórico e um conhecimento sobre o mundo e, com isso, foi decisivo na sua ascensão. Nos Estados Unidos, o estudioso de relações internacionais passou a ser ou um educador da sociedade ou um conselheiro do príncipe. E o primeiro grande livro que passou a ter uma grande influência é o livro de 1948 do Hans Morgenthau, Politics Among the Nations. Não? E o Morgenthau foi, ao mesmo tempo, um conselheiro e, pelos artigos que ele escrevia, uma espécie de educador da sociedade. E o objetivo do Morgenthau, ao contribuir para a criação do campo, foi separar, no plano acadêmico, as relações internacionais, tanto do direito quanto da história. Isso é um campo próprio, a história e o direito são disciplinas importantes, mas o campo das relações internacionais só pode ser bem examinado se eu identifico as regularidades e as regras
que regem a vida internacional. E para isso eu preciso tornar esse campo mais livre da hegemonia acadêmica preponderante da história e do direito. E a ideia básica do Morgenthau era, olha, não se deve incidir em ilusões, não? É preciso ser realista na avaliação das regras e das regularidades. Então, é curioso que a disciplina se consolidou sobre o influxo do realismo, mas surgiu em função da aspiração idealista que levou à primeira cadeira de teoria das relações internacionais, que é a busca da paz, que por sua vez também não caiu do céu, porque tinha como antecedente as duas conferências da paz de Haia e depois a ideia da Sociedade das Nações e depois um livro que teve muita influência anterior à Primeira Guerra, que é o livro do Norman Engel, A Grande Ilusão, que discutia que a guerra não traz vantagens aos vencedores, só a paz pode melhorar as condições da humanidade. E o livro do Norman é um livro interessante porque discute o papel da razão. E justamente o argumento do Morgenthau é, olha, a razão não tem este papel tão claro. Então, este tema, idealismo, realismo, se tornou uma dicotomia corrente, usual, no trato do tema das relações internacionais. Agora, ela não é uma dicotomia excludente, ou idealismo ou realismo. Para voltar à mesa redonda anterior, o assunto comporta uma certa ambiguidade. Então, eu não vou desconstruir essa ambiguidade da mesma maneira como a Regina desconstruiu, mas é um pouco isto que eu estou querendo, neste momento, fazer. A ideia do realismo é de que eu devo procurar uma percepção a mais objetiva possível dos fatos, dos eventos e das pessoas, e os fatos do poder significam o primado do conflito. E, para isso, certas regularidades sociológicas são relevantes, como, por exemplo, espaço, que é o tema da geografia, como, por exemplo, número, que é o tema da demografia, como também recursos nas suas múltiplas dimensões, desde recursos econômicos até recursos de conhecimento, até recursos minerais. Porém, e esta é uma observação que faz o Aron, estes fatores, que são os das regularidades sociológicas, não são mobilizados em função de um objetivo unívoco. Ou seja, a teoria das relações internacionais não é um jogo de futebol. Para recorrer, enfim, a uma eminente figura da vida política brasileira que gosta de fazer imagens futebolísticas, não é o meu forte, mas em todo caso eu acho que isso é muito esclarecedor. Isso não é um jogo de futebol. No sentido que você tem um campo delimitado, você tem um número fixo de jogadores, você tem um número de regras e você tem um juiz. O campo das relações internacionais não é um jogo de futebol. Há uma pluralidade dinâmica dos objetivos concretos da política externa. Segurança, desenvolvimento, bem-estar, prestígio, afirmação das ideias. E eu dou mais ou menos importância a esses valores em função dos países, não? Em função de circunstâncias e de variações do tempo. Claro que se o país está se sentindo ameaçado, o tema da segurança é mais importante do que qualquer outro. Então, esta pluralidade dinâmica é um dado do campo das relações internacionais. E a conduta externa, por conta disso, não é apenas comandada pelas relações de força e pelos interesses militares e econômicos. Ideias, sentimentos, valores, percepções também influenciam as decisões dos protagonistas da vida internacional. Então, o marxismo, para dar um exemplo, que procura, enfim, afastar as aparências, tem um enorme componente de realismo, que é o tema da correlação de forças. Então, a ideia da correlação de forças permeia uma leitura marxista da realidade. E, ao mesmo tempo, tem as aspirações, enfim,
enfim, idealistas de um outro tipo de mundo. Se nós olharmos a política externa da União Soviética, no período de sua grande presença, ou a política externa de Cuba, este tema, vamos dizer assim, de um outro tipo de mundo a ser criado, levando em conta a correlação de forças, mostra, enfim, como este jogo entre realismo e idealismo é um jogo permeado de ambiguidades. Da mesma maneira, quer dizer, ninguém vai entender o que é hoje o fundamentalismo religioso do Oriente Médio sem, inclusive, levar em conta o conflito intra-islâmico, as dimensões internas de vertentes diferentes do islamismo, que são uma parte do problema daquilo que hoje caracteriza a dinâmica do Oriente Médio. Em outras palavras, para chegar a uma observação, o realismo é uma praxeologia, mas não esgota o campo das relações internacionais. E por que não esgota o campo das relações internacionais? Porque as relações internacionais são, ao mesmo tempo, a coisa, os fatos e a disciplina que a estuda. Da mesma maneira que a política é, ao mesmo tempo, os fatos políticos e a ciência política que a estuda. Isso significa que também, do ponto de vista do conhecimento, da epistemologia, existe uma dicotomia importante, que é a relação política-realidade, política-conhecimento. Ou seja, a percepção da realidade afeta a realidade e o seu funcionamento. Uma vez perguntei ao Karl Deutsch, enfim, eminente estudioso das relações internacionais, da teoria política interna e da teoria política externa, e que era um adepto da teoria do potencial de mensuração quantitativa, quanto ele achava que a percepção da realidade afetava a dinâmica da realidade, e ele me fez várias equações, eu confesso que saí da conversa sem muita clareza sobre a porcentagem, mas satisfeito que ele tinha notado que este tema, na percepção dele, era um tema relevante. Bom, observe uma coisa óbvia. Por exemplo, todo o tema da dissuasão nuclear, que caracterizou o período da Guerra Fria e que se baseava no equilíbrio do terror, estava ligada à relação entre a percepção da realidade e a dinâmica de funcionamento da realidade. Da mesma maneira, o tema da agenda ambiental, tão importante, mudança climática, ou preservação da biodiversidade, uma camada de ozônio, são temas vinculados à percepção que se tem da realidade, que não se tinha anteriormente. Então, a camada de ozônio e a regulação da camada de ozônio surgiu no momento em que se deu conta de que isso era um tema importante. Da mesma maneira, foi o IPCC que levou à percepção dos desafios para a sobrevivência do mundo da mudança climática. Todo o capítulo da economia internacional, dos riscos, da credibilidade, da economia, das finanças, quer dizer, essas agências de rating, de certa forma, fazem uma mensuração a valor presente daquilo que são as expectativas. E isso afeta o funcionamento da realidade. Não preciso chamar a atenção de vocês para aquilo que está acontecendo, por exemplo, na Europa, para se ver com clareza que a percepção da realidade é fundamental. Então, um tema como agenda ambiental, ou um tema como os direitos humanos, que são aspirações normativas presentes na ordem internacional, vão além das regularidades sociológicas do realismo e passam por valores, por ideias ou por ideais. Mesmo a política externa, como ponto de vista de um país sobre o funcionamento do mundo, tem uma perspectiva organizadora. Quer dizer, quem olha o mundo na perspectiva do Brasil não vê o mundo da mesma maneira que vê os Estados Unidos, vê a Inglaterra,
vê a Indonésia, vê o Paraguai. A perspectiva sobre o funcionamento do mundo é uma perspectiva organizadora dessa realidade. E por ser uma perspectiva organizadora da realidade, tem essa dimensão, vamos dizer assim, política realidade, política conhecimento. O Hélio Jaguaribe, que eu considero um dos pais fundadores do campo no Brasil, tem um tema, um dos seus conceitos é o tema das condições de permissibilidade do sistema internacional. E a preocupação do Hélio, evidentemente, era qual é o espaço de autonomia da ação brasileira. Então, a preocupação com condições de permissibilidade é uma preocupação que resulta da perspectiva brasileira de ver qual é o espaço de autonomia da atuação do Brasil. Um estudioso, diplomata, de grande importância, como foi o Araújo Castro, quando falou sobre o congelamento do poder mundial, naturalmente estava preocupado com este congelamento que afetava, naturalmente, o espaço de atuação do Brasil. E, naturalmente, também se um país só olha para o seu próprio umbigo, só olha para a sua subjetividade, ele corre o risco do solipsismo da soberania e de não saber lidar com o outro, com o reconhecimento do outro. Vou dar uma história que eu acho sempre muito divertida. Quando eu estava na UNC, veio me procurar o embaixador de Cuba para dizer, olha aqui, eu era o presidente do Conselho Federal, no Paraná, enfim, aí lá Harrisburg, isso aqui é o absurdo, é o imperialismo, etc, etc. Ele disse, olha, o senhor tem toda a razão, mas eu vou fazer uma sugestão para o senhor. O senhor, na hora do seu discurso no Conselho Federal, não entre pela história do imperialismo. O senhor diz o seguinte, isto é uma organização multilateral. Ela é regida por normas. A Helms-Burton é uma ação unilateral dos Estados Unidos. Ela é contrária a todas as regras do OMC. Portanto, o senhor espera a solidariedade de todos os seus companheiros aqui, porque isso vai contra o funcionamento dessa organização. Ele pensou, fez o discurso e, naturalmente, teve o apoio total de todo mundo naquele momento, menos dos americanos que saíram na hora da votação. Mas, evidentemente, se ele tivesse colocado isso de uma outra maneira, ele não teria conseguido este apoio. Então, você precisa também levar em conta a perspectiva do outro na hora em que você opera a política internacional. Pois bem, o Haroldo, eu acho, um extraordinário estudioso, tanto que faz Guerra entre as Nações, que é um livro de 62, que é um livro que foi escrito no auge da Guerra Fria. É um livro que retém grande relevância, porque justamente ele foi além daquilo que era o homem. Então, ele conclui lá o livro dizendo que existem antinomias da conduta diplomática, não? E que essas antinomias resultam do que ele chama o problema maquiavélico e o problema kantiano. O problema maquiavélico diz ele, eu preciso assegurar a sobrevivência do Estado no plano internacional. É a dimensão do realismo. E o problema kantiano é o desafio da paz e da possibilidade de levar isto adiante, num contexto internacional. Bom, como vocês sabem, Maria disse, eu fui até a minha aposentadoria um professor da Faculdade de Direito, então eu levo a sério a Constituição Federal. E a Constituição Federal tem, no seu artigo 4º, os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Um desses princípios é a independência nacional. Mas é um princípio baseado, enfim, no problema maquiavélico. Como é que eu garanto a autonomia do Brasil no plano internacional? Mas tem dois outros princípios, que é a defesa da paz e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Portanto, é uma proposta kantiana, então, o papel da razão. Então, até para o ministro que deve conduzir as relações internacionais do Brasil
levando em conta o que dizem esses princípios, estas antinomias estão presentes no seu dia a dia. E é por isso que cabe lembrar um estudo feito sobre o Bobbio, em que se dizia que o Bobbio era um hobbesiano no olhar e um kantiano no coração. Então, para você ser um